Eliane, embora não pareça, você já cobriu muitos governos, né? Olha, você já cobriu o governo Ernesto Geisel, João Figueiredo, José Sarney, o governo Fernando Collor, o governo Itamar Franco, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, o governo Dilma e agora o governo Bolsonaro. Eu queria te perguntar, esse governo Bolsonaro tão peculiar, o que é que ele tem de diferente? O que é que ele tem que todos esses outros que você cobriu não tinham? Ou então, duas perguntas em uma, vai. Quais são as semelhanças que esse governo tem com todos os outros e qual é a coisa que só esse governo tem em relação a todos os outros? É uma pergunta difícil, Thaís, mas eu posso ser. Eu detesto ser hipócrita. Eu nunca sou hipócrita. Eu falo 2 horas ao vivo e as pessoas, às vezes, até meus colegas da Globo News, às vezes, Eliane, isso aqui é uma televisão. Eu digo, mas eu não fui criada na televisão, eu entrei depois. Então, eu não sei fazer televisão. Eu sei ser eu, né? Mas eu vou falar claramente com todas as letras. O Jair Bolsonaro é exatamente o pior presidente que eu conheci. É o pior presidente que eu conheci. Eu só falei com o Jair Bolsonaro uma vez, rapidamente, em pé, num aeroporto. Né? O Jair Bolsonaro fez aqueles cafés da manhã com jornalistas durante os primeiros meses. Ele convidou todo mundo de tudo quanto é lugar, nunca me convidou, porque eu fui muito crítica a ele durante a campanha. E por que eu fui? Não é porque cai um raio novamente, mas porque eu sabia a história dele. E eu converso muito com militares, e eu sabia o que os militares pensavam dele, o que os políticos pensavam dele, o que ele fez, o que ele não fez. Ou seja, o Jair Bolsonaro tem uma característica diferente dos outros. Por exemplo, o presidente Ernesto Geisel, que você citou, depois que ele saiu do governo, eu ia 2 vezes ao Rio por ano para conversar com ele, na casa dele, no sítio, no trabalho dele, no escritório, e ele era um homem absolutamente correto, sabe? O que ele me dizia, sabe? Eu não precisava checar com 5 fontes, porque eu acreditava muito no que ele dizia. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi um grande presidente, porque ele tinha uma visão de mundo, uma visão geopolítica grande, tinha cultura geral e mais. Ele conversava com jornalistas petistas, tucanos, coisa nenhuma, independentes, ele não tinha preconceitos. E ele fez um governo estruturante. Os governos do PT, a gente tinha muita dificuldade, porque o PT sempre se alia a quem ele julga aliado. Né? Então, ele falava com jornalistas que eles consideravam aliados, eles contratavam empresas que consideravam aliadas, eles, enfim, conviviam sempre dentro da mesma bolha. Como eu não sou petista, não sou cana, não sou bolsonarista, não sou do centrão, não sou de coisa nenhuma, eu ficava muito isolada. Mas, por exemplo, no governo Temer, o presidente Temer foi um bom presidente, em situação muito adversa, mas ele tinha embocadura, né? Ele tinha conhecimento, ele sabia a dimensão do cargo dele, e eu tinha uma boa relação com ele, de jornalista-fonte. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, se a gente pegar o conjunto da obra, no meio ambiente, na educação, na cultura, na economia, na política, sabe? E principalmente na pandemia, ele é totalmente fora de padrão. Uai, seu app de vídeos curtos.